Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos na nossa aula? Aula 16, revisão e avaliação. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então hoje vamos falar um pouco sobre as linguagens artísticas e vamos perceber que logo ao meu lado a gente consegue observar que temos várias linguagens artísticas. Eu trouxe aqui para vocês 4 referências para a gente poder ver que mesmo você não conseguindo se identificar em uma arte, talvez a outra lhe apeteça. Ou seja, precisamos olhar que cada linguagem artística possui a sua característica. E quando nós começamos a olhar uma arte, não precisamos exatamente ter que pensar, será que eu faço, será que eu consigo, será que eu não consigo, mas se permitir entender e talvez vivenciar. Quantas vezes a gente diz que não consegue fazer algo, mas é simplesmente porque não tivemos a oportunidade de experimentar. Então, essas práticas artísticas, elas também influenciam onde? Nas nossas relações. Quando a gente se permite vivenciar, também vamos colocar para fora aquilo que sentimos, o que pensamos, o que expressamos, é aquilo que está dentro de nós. Isso facilita nas nossas interações sociais. Então, vai influenciar de uma forma geral. E assim a gente vai conseguir perceber que cada linguagem artística possui a sua ferramenta. Olha só, aqui a gente consegue observar alguns utensílios daquelas artes que vimos há pouco. Então, para a dança, nós utilizamos sapatilha, para pintar quadros nas artes visuais, nós utilizamos pincéis, para uma fotografia, utilizamos câmeras. Porém, precisamos entender que quando a gente fala dessas ferramentas, parece que é algo muito específico e até algo como se tivesse que ser grande tecnologia, algo muito caro, uma grande ferramenta. Mas se pararmos para pensar, vamos perceber que tudo o que hoje utilizamos, na verdade, há muito tempo atrás também já foi um avanço tecnológico. Então, essas linguagens artísticas utilizaram ferramentas que foram tecnologias avançadas para sua época. E hoje a gente foi apenas lapidando. O que a gente consegue perceber é que, por exemplo, os pincéis, eles não precisavam ser os pincéis de hoje em dia. Não eram mesmo. Começou como? Com o dedo, na arte rupestre. E você já deve ter feito a sua arte rupestre na parede lá da casa da sua avó, na casa da sua mãe, aquelas garatujas na parede. Pois é, então você também sabe desenhar, mesmo que sejam os palitinhos. E a gente consegue perceber que quando a gente fala de fazer essas pinturas, como eu dei o exemplo ainda agora, não precisa de grandes quadros. A gente tem, por exemplo, o grafite, que utiliza os muros, o espaço público, autorizado, claro. E quando a gente fala da dança, hoje temos sapatilhas de vários formatos. Porém, há muito tempo atrás eram sapatilhas com gesso e pedaço de madeira bem duro. E com o tempo a gente foi tendo vários tipos de sapatilha. As de pano, as sintéticas, a com gesso, a com alma, sem alma, a meia palmilha, palmilha inteira. E a gente consegue perceber que cada vez que a gente utiliza uma ferramenta dessa, ela vai apenas aprimorar essa linguagem artística, porque, na verdade, nós já utilizamos essas expressões e essas linguagens artísticas no nosso dia a dia. Para quê? Para nos comunicar. Então, a gente percebe que tudo isso é o quê? Um meio. Então, esse meio vai aprimorar a nossa comunicação, nos levando a perceber que sim, cada coisa tem o seu tempo. Dessa forma, cada ferramenta foi um avanço tecnológico para sua época. Cada arte também rompeu um certo período, trouxe ali uma ruptura, uma nova forma de enxergar aquela época. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que todas essas ferramentas artísticas, elas também vão nos trazer algo que vai ser para compreendermos e aprimorarmos essa comunicação. Olha só,
aqui eu trouxe uma imagem de como a gente desenha hoje. Lembra? Se antes a gente pintava na parede, utilizava o dedo, depois utilizamos o pincel, e agora a gente pode desenhar em tablets. Você já criou alguma arte no seu celular, por exemplo? Temos vários aplicativos hoje. Ah, mas eu não sei desenhar, tenho dificuldade. E para editar alguma coisa, o que a gente faz de figurinha e meme hoje? Não acredito que você não fez ainda nem uma figurinha, nem um meme. Aqui a gente consegue perceber, então, que nós temos a questão da arte digital. Hoje nós saímos apenas do presencial e essa arte pode ser produzida e chegar em vários lugares. Então nós vamos entender melhor como essa arte digital se organiza e, claro, envolve todo esse processo de criação. Então, vamos aqui agora começar a entender o que é essa arte digital? Olha só, a arte digital é qualquer manifestação artística que usa tecnologias. E assim a gente vai perceber que vai ser algo que pode ser ilustrado, pode ser com colagem, com aplicativos, músicas ou até mesmo uma performance transmitida ao vivo pelas redes. O que a gente consegue observar é que ao longo do tempo, nós fomos procurando meios de colocar a nossa voz no mundo. E já que estamos numa época tecnológica, utilizamos essa ferramenta agora para expressar a nossa arte. Então, você consome a arte digital todos os dias e a gente consegue perceber que está ao nosso redor. Seja quando você assiste um vídeo no YouTube, aqui mesmo nas nossas aulas, quando a gente consegue perceber as plataformas de jogos online. Antes, sentava-se num canto, todo mundo se reunia para jogar ali um Uno, um baralho, um dominó. Hoje todo mundo joga online, né? Ao mesmo tempo, tá aqui e tá do outro lado do mundo também jogando, né? E a gente consegue perceber que muitas dessas obras são feitas por jovens como você que está me assistindo agora. Então a gente utiliza o quê? A nossa criatividade. Todos nós temos criatividade. E isso são ferramentas acessíveis. Como a gente comentou há pouco, temos o quê? Ferramentas que estão na palma da nossa mão. Mas isso nos leva a observar que precisamos ter uma atenção a tudo que é produzido e começar a filtrar. Por isso eu trouxe a questão da estética também na arte digital. Olha só, a estética digital ela vai nos trazer essa questão de perceber essas escolhas. Então a cor, a forma, o movimento e tudo isso ajuda a transmitir sentimentos, ideias e, claro, dentro desse contexto digital. Então olha os estilos visuais dentro da arte digital. Aqui a gente consegue perceber que os estilos eles vão ser diversos. Então pode ser desde o cartoon até o pixel. E a gente consegue observar que tudo isso vai mostrar o que é a questão da identidade, mesmo que seja num pôster, na capa de algum álbum ou um jogo. E aqui entra outra questão também muito crítica, um ponto de atenção. A questão da autoria. Ou seja, estamos num momento em que a questão da autoria ela vai também ficar em pauta, porque todo mundo pode produzir. Mas de quem será que foi isso? Né? Então, precisamos reconhecer quem fez, dar realmente o crédito a quem criou aquela obra, sendo justo, mesmo que seja de domínio público aberto a todo mundo. É necessário que tenha ali a referência. E hoje nós temos até IAs também. Então, isso tudo está a nosso favor, são ferramentas. Mas se você produz algo que é autoral seu, você coloca seu nome. Se fez uma releitura, eu coloco o nome de quem pensou, quem criou a primeira obra. E se eu utilizei uma IA, eu vou referenciar que eu criei com o auxílio de uma IA. Então, mesmo que seja seu, ou seja uma releitura, precisa colocar. A questão da autoria é muito importante. Então, vamos lá perceber que na arte digital, muitas vezes, é difícil reconhecer, mas é necessário valorizar. Então, quando a gente fala disso, é enxergar que mesmo que eu compartilhe, eu preciso dizer de quem foi. Muito bem? Então, a gente vai avançando. E quando a gente percebe, a gente já está olhando para dentro, não só expor
expondo. Afinal, estamos falando de comunicação e ela começa por onde? Pelo corpo. Então, eu trago aqui para vocês uma fala do nosso professor João Batista Freire, que ele diz: pelo corpo eu vivo, pelo movimento eu me humanizo. É necessário que a gente enxergue que nós estamos vivendo em comunidade. E eu trago aqui um pouquinho da história do corpo para a gente entender dessa questão da expressão e dessa comunicação que é antiga. Olha só, começou lá com a exclusão, percebendo que antes as pessoas tinham que seguir um padrão e aqueles que não seguiam padrão ficavam à margem da sociedade. Depois a gente veio para a segregação, onde eu consigo colocar essa pessoa, eu enxergo, mas não tem muito contato comigo. Começa ali o preconceito. E aqui eu consigo enxergar a integração. Vive comigo, vem fazer parte. Porém, é necessário que fique aí no seu grupo, tá? E hoje a gente diz que vive a inclusão. E aqui eu coloco, você acha que a gente vive a inclusão? Que é o quê? Incluir a todos. Afinal, nós temos essa dívida muito antiga. Olha só, vamos perceber, avançando, que isso vem com uma imposição há muito tempo e que o corpo, desde os primórdios, traz consigo essa questão de uma padronização, de ter que seguir algo. Até mesmo quando a gente fala do tempo em que vivemos o comércio dos monstros, ou seja, pegar as pessoas que tinham deficiência e colocá-las expondo em circo, em coisas que estava ali denegrindo a imagem da pessoa, uma falta de respeito. Então, isso não é de hoje. Sempre houve essa questão do poder do corpo sobre o outro, né? E isso é um processo dinâmico. Olha só como acontece. Nós estamos a todo momento nos construindo e desconstruindo, ou seja, sempre inacabados, assim como uma obra de arte. Você é uma obra de arte. Então, nós estamos em construção constante. A todo momento, nós precisamos aprender e nos colocar no lugar de que a todo momento eu vou precisar me desconstruir para aprender novamente. Afinal, quando você tiver muita certeza, algo de errado tem. Tá? Vamos perceber que o corpo, ele é o mesmo que o homem. Ou seja, vamos parar de enxergar que nós somos dicotômicos. O corpo e o homem, a mente e o espírito. Não! Nós somos uma unidade. Nós respiramos, é um organismo, uma ferramenta. Um precisa do outro. Então, a questão da compreensão. Então, vamos parar de olhar coisas distintas, vistas que não são. E olha só, a comunicação humana, ela compreende várias formas da gente enxergar. E a gente percebe que isso parte desses estímulos internos e externos. E eu trago para vocês aqui Grainer Amorim, que nos traz isso. Olha só, o corpo é depositário de nossa cultura. Nele, representamos e expressamos tudo que está no íntimo, fazendo tudo que aquilo que traz de informação vire uma comunicação, conte a história através de cada traço, gesto, expressão. Ou seja, tudo que nós vivemos fica registrado no nosso corpo. Você deve ter até hoje a marca e a cicatriz da queda de bicicleta quando você estava aprendendo. Deve ter até hoje aquela lembrança de quando você cortou seu cabelo que não ficou do jeito que você gostava. Isso a gente vai perceber que, na verdade, é parte da nossa história. E nós vamos percebendo que, ao longo do tempo, essas informações vão nos construindo. Lembra que eu falei do processo de construção e desconstrução? E tudo isso parte de onde? Do corpo. E qual é a principal linguagem desse corpo? O movimento. E aqui eu trago a dança. Então, a dança é um processo cultural. Se o nosso corpo fala, nós nos expressamos dançando. Mas, professora, eu não sei dançar, você deve me perguntar. Não tenho essa aptidão. Pois devo lhe contar que mesmo parado você está dançando. Só na dança indiana nós temos várias posições de olhos. E as mãos, que podem fazer vários mudras. Então a gente consegue perceber que você deu um passo para frente e você já está dançando. Caminhando você está se expressando. E a todo momento você está trazendo um pouco da sua história e de todos aqueles que vieram antes de você. Parou para pensar e perceber que tudo é uma manifestação cultural. O que seria a cultura? Aquilo que vem passando de geração em geração. E nós nada mais somos do que resultado de
tudo que vai nos moldando com o tempo. Então, as manifestações artísticas também são atos políticos, visto que tudo isso mostra parte da nossa história. Então, precisamos ter consciência do expressar, do manifestar através da arte. Olha só, quando a gente fala dessa arte, que eu preciso ter essa consciência, e arte não se trata do quando dizer é fazer, mas sim do quando fazer é dizer. Ou seja, eu estou comunicando a todo momento, eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou falando, mesmo que você ache que está parado. Você está em alguma posição que está passando uma mensagem, uma informação para quem está lhe vendo. Então, o seu corpo, ele entrega, mesmo que você tente camuflar. Mas já que estamos falando desse momento atual, enxergamos todo esse contexto histórico, vamos trazer também um guarda-chuva de possibilidades em que nós nos expressamos atualmente. Na contemporaneidade, nós vamos dizer que nós temos algumas artes contemporâneas. E eu trouxe aqui 3 possibilidades: o happening, a performance e a instalação. Nós vamos perceber que o happening seria onde eu posso apresentar em qualquer lugar. E eu vou trazer ali uma apresentação artística que vai trazer uma ação, onde eu vou trazer uma reprodução, seja do meu dia a dia, de alguma encenação, e eu vou trazer uma mensagem, vai abrir possibilidade para utilizar tudo, todas as possibilidades de pintura, de dança, de teatro, de música, utilizando várias linguagens. Afinal, lembrando que o happening é em qualquer lugar e eu vou modificar, eu vou trazer uma ação que vai mexer com aquele lugar. E quando a gente fala da performance, olha só, eu vou pensar que a performance, ela já surge com uma modalidade artística que vai me trazer esse olhar da interdisciplinaridade. Então, a performance, ela é também algo que utiliza-se do happening, mas ela utiliza o quê? A interdisciplinaridade. Ou seja, ela vem com uma bagagem maior, conceitual, onde eu vou colocar a performance dentro também de um olhar conceitual, que estuda. E a instalação? A instalação, como o próprio nome diz, modifica o ambiente. Se modifica o ambiente, eu vou trazer algo que realmente vai precisar que o meu público interaja. Quando a gente fala de instalar, você já pensa em colocar algo no lugar. É exatamente isso, modificar o espaço e fazer com que o seu público interaja para que aquilo funcione. Então vamos avançando, olha só. E a gente vai perceber que pensar é operar com signos, ou seja, tudo retorna a uma interrogação. Tudo tem um signo e um significado. E assim a gente consegue observar que a arte contemporânea, ela não consegue ser conceituada. Lembra que a gente acabou de falar sobre todas essas expressões, manifestações do corpo? Ou seja, a gente observa, então, que esta arte, ela traz muito mais do que algo que eu vou me fechar às regras. Ela é considerada, a arte contemporânea, como uma traição, ou seja, vai ser aquilo em que eu vou romper, eu vou trazer aquilo que eu penso, que eu acredito dentro do meu contexto atual. E aqui não podemos separar a arte da política, já que a gente traz dessa ruptura, então a arte e a política, elas fazem parte da nossa vida, andam juntas, nós somos seres políticos. Isso nos mostra que nós precisamos ter a compreensão de si, do outro e de tudo ao nosso redor. E que cada coisa que nós produzimos, ela interfere no meio. E sim, nós somos a própria política. Afinal, o nosso corpo, ele quer manifestar, ele quer falar. Nossa voz e a voz de todos que vieram antes de nós. E nós utilizamos o quê? As linguagens artísticas para manifestar, falar e nos colocar na sociedade. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.